Salve, amiguinho! Tranquilo? Belezinha? Joinha com você? E aí, galera? Salve, salve! Beleza? Então, o nosso assunto hoje é clima da América. Beleza? Então, vamos tentar entender. O continente americano tem uma grande diversidade climática, tem uma variedade de climas, amiguinho. Suave? Beleza! Agora, como entender essa variedade? O que contribui para que o continente americano tenha um grande número de climas, uma grande variedade climática? Então, nós temos que pensar em quais fatores determinam isso. Beleza? Então, olha aqui, ó. Temos esses fatores: latitude, altitude, o relevo, as correntes marítimas, a continentalidade, maritimidade, a ação das massas de ar. Então, esses fatores vão determinar essa variedade climática. Perfeito? Bacaninha. Qual a importância do efeito latitude, amiguinho? Pô, você precisa pensar que o continente americano tem uma grande extensão norte-sul, uma grande extensão latitudinal. Perfeito? E por ter essa extensão latitudinal, o território americano possui terras em 4 zonas climáticas. Isso é importante para você. Tranquilo? Quais são essas zonas climáticas? Eu tenho a zona climática glacial, ártica. Eu tenho terras na zona temperada norte. Eu tenho terras na zona tropical. Eu tenho terras na zona temperada sul. Só não terei terras, o continente americano só não vai apresentar terras na zona glacial antártica. Tranquilo? Essa é a ideia. Então, em virtude de ter terras, de apresentar terras, de possuir terras em 4 zonas climáticas, já dá para entender essa variedade de climas. Desde climas quentes a climas amenos, temperados e climas frios. Perfeito? Outro fator, a altitude. Cara, qual a importância da altitude no clima? Pô, você tem que pensar o seguinte: você sabe que a temperatura tende a diminuir com o aumento da altitude. Então, nas regiões montanhosas, a temperatura é menor do que em regiões mais baixas. Isso acaba influenciando o clima, galera. A temperatura é um forte elemento climático, um importante elemento climático. Então, o que acontece? O clima aqui, você tem um clima de montanha, um clima frio de montanha, nas regiões aqui das cordilheiras. Enquanto, por exemplo, no Brasil, você tem um clima chamado tropical de altitude, onde nas regiões elevadas do sudeste, por exemplo, as temperaturas são mais amenas. A temperatura é um pouco menor do que o clima tropical do interior. Perfeito? Então, a influência da altitude, sobretudo na variação no comportamento da temperatura. O relevo. O relevo tem um papel importante porque ele acaba barrando o deslocamento de massas de ar e servindo também para canalizar, direcionar a circulação dessas massas de ar. Por exemplo, as massas de ar que vêm do Oceano Pacífico, uma massa úmida, fria e úmida. Porém, quando chega próximo ao continente, próximo à costa do Chile, você tem um conjunto de água aqui mais fria. Então faz o que acontece? Essa água fria vai subir, vai evaporar e juntamente com o relevo da montanha que barra o deslocamento dessa massa de ar, você tem a formação de chuvas aqui, só que ao continuar ela já está seca. Então, a formação do deserto do Atacama. No sertão nordestino, você tem aqui o Planalto da Borborema no nordeste. Esse planalto barra a circulação das massas úmidas, chove no litoral, quando chega no interior, na região do sertão, está seco. Ok? Então, o relevo contribui para barrar a circulação das massas de ar, fazendo com que as regiões litorâneas sejam mais úmidas e o interior mais seco. Perfeito? Contribuindo para a formação de desertos. As correntes marítimas. As correntes marítimas são o quê? Nada mais do que a circulação das águas oceânicas. Essas correntes podem ser quentes e podem ser frias. As correntes marítimas frias, como aqui de Humboldt, na costa da América do Sul, na costa do Pacífico,
a corrente das Malvinas, na costa da América do Sul, no Atlântico, aqui a corrente do Labrador, no Canadá, né, que banha aí a América do Norte, o Canadá e os Estados Unidos. Essas correntes marítimas frias, elas reduzem a umidade, favorecendo o quê? A formação de áreas mais secas. Então nós temos aqui até uma combinação de fator, ó, relevo, correntes marítimas frias, águas frias do oceano, contribuem para a formação dos desertos. Beleza? Continentalidade, amiguinho. Continentalidade, maritimidade, está relacionada a quê? Maior ou menor proximidade do oceano. Então, maritimidade, maior proximidade, é o efeito do mar, ok? Então, as áreas mais próximas ao litoral, ao oceano, elas são mais úmidas, perfeito? E também de menor amplitude térmica. Bacana? Já à medida que a gente se desloca para o interior, o efeito maritimidade diminui e começa a aumentar o efeito continentalidade, é o efeito do continente. Faz com que a amplitude térmica seja mais acentuada, seja maior. Você tem um período muito quente e períodos mais frios. No caso da maritimidade, não. Há uma constância de temperatura, não há grandes variações térmicas. Tudo bem? E o outro fator aqui, as massas de ar. Massas de ar são grandes porções da atmosfera que se deslocam. E à medida que vão se deslocando, elas vão deixando as suas marcas. E essas massas podem ser frias ou podem ser quentes. Não esqueça, o deslocamento das massas de ar obedece aos conceitos, aí, ao deslocamento geral da atmosfera, de alta para baixa pressão, ok? Então, voltando aqui, as massas podem ser frias ou podem ser quentes, dependendo da faixa latitudinal. Se as massas se originarem em regiões tropicais, elas serão quentes. Se as massas se originarem em regiões temperadas ou frias, elas serão frias, perfeito? E elas podem ser úmidas ou podem ser secas. Massas continentais que se formam no interior dos continentes são secas. Massas que se formam no oceano são úmidas, perfeito? Essa é uma regra geral, à exceção de uma massa continental que se forma aqui na Amazônia, quente e úmida, perfeito? Então, esses fatores conjugados, amiguinhos, permitem a existência de vários tipos climáticos, destacando-se esses aqui. Então, nós temos desde um clima temperado e suas variações, o temperado frio, o temperado continental. O temperado frio ocorre no Canadá, porção centro-norte canadense, ok? Favorecendo aí a formação das coníferas. É um clima que apresenta aí temperaturas muito baixas, um inverno muito rigoroso. O temperado continental ocorre, por exemplo, no interior dos Estados Unidos. Você tem aí verões quentes e invernos muito frios e secos, tá? É um clima um pouco mais seco e favorece a formação de uma vegetação herbácea, como pradarias e estepes. O clima tropical, ele é quente pelo próprio nome, tropical e equatorial são climas quentes, ok? O tropical tem as suas variações, por exemplo, no interior é o tropical, podemos chamá-los de tropical continental ou somente tropical, tropical típico, como você preferir. Esse tropical, ele tem um verão quente, um verão chuvoso e um inverno mais seco, tá? Isso é uma característica fundamental do tropical, verão chuvoso e inverno seco, por isso ser chamado de semi-úmido, ok? Favorecendo aí a formação das savanas, que no Brasil é o cerrado, na região central do Brasil. No litoral, já em áreas mais úmidas, você tem um tropical úmido, quente e chuvoso, favorecendo a formação de florestas tropicais, a exemplo da Mata Atlântica. Tranquilo? O equatorial, olha aqui, na faixa do Equador, muito quente, a região de maior insolação do planeta, então as temperaturas são elevadas o ano todo, com baixíssima amplitude térmica. Perfeito? É quente e muito chuvoso, elevada pluviosidade e acaba dando origem, contribuindo para a formação da floresta equatorial, da floresta amazônica. O clima árido e semiárido já são climas mais secos. Ok? Nós podemos chamá-los aqui de climas quentes e secos. Esses climas ocorrem mais no interior, são climas interioranos, que se formam em virtude da ausência de umidade do oceano, por exemplo.
Então, o relevo, lembra, voltem aqui, ó, o relevo, tá, barra a umidade na faixa litorânea, impedindo que essa umidade, essa massa de ar úmida, se desloque para o interior. Como a umidade, a massa de ar barrada no litoral, tá, é forçada a subir, ocorre a condensação e precipitação. Quando ela chega para o interior, ela já está seca, então contribuindo para a formação dos climas secos. Então, o relevo e as correntes marítimas frias, tá, contribuem para a formação desses climas, para a formação de desertos, por exemplo, nos Estados Unidos, no México, perfeito? Na Argentina. Na Argentina tem deserto? Tem deserto, ok? O deserto da Patagônia é um deserto frio. Tá? Necessariamente os desertos não são quentes, eles podem ser tanto quentes quanto frios, perfeito? E o semiárido que ocorre no sertão nordestino, obedecendo a mesma dinâmica, ok? O relevo barra o deslocamento das massas de ar. Quando essas massas chegam ao interior, elas já estão secas, dificultando aí a formação de chuvas. Perfeito? Então temos aqui um panorama geral dos principais tipos climáticos do continente americano e os fatores responsáveis por essa dinâmica climática. Tranquilo? Galerinha, espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Aquele abraço, sucesso para vocês. Yes! É nóis!